Ok. Boa noite, de forma oficial. Semana passada nós falamos sobre... O assunto tem sido sobre a busca do eu verdadeiro, essas coisas, né? A busca pelo autoconhecimento, para entender, para a gente... pelo menos entender o que a gente precisa fazer, para onde a gente tem que ir, e não viver assim como um cego no tiroteio, né? Mais ou menos a vida da gente é assim, né? As coisas estão acontecendo, a gente não consegue interpretar, não consegue enxergar aquilo, não consegue entender qual é o objetivo de nada, né, dos fenômenos da existência, e a gente fica refém da própria ignorância. Infelizmente é isso. A vida, como diz o próprio Buda, eu tenho dito isso sempre, né? A origem do sofrimento, que o sofrimento é a realidade, a origem do sofrimento é a ignorância. Então você, quando não tem o conhecimento, você quando não tem esclarecimento, discernimento, e não é aquele conhecimento profundo, um conhecimento enraizado na essência do teu ser mesmo, que traduz de uma verdade que se manifesta dentro de você. Qual é aquele diálogo de Pedro com Jesus, maravilhoso, né? Ele disse assim: quem sou eu? Jesus pergunta: tu és Cristo, o Filho de Deus, né? Aí Jesus completa dizendo: felizes és tu, porque foste o Pai que te revelaste isso. Ou seja, ele não aprendeu isso lendo, ele não aprendeu porque alguém disse, porque existe uma tradição, porque existe uma cultura, porque existe uma verdade. Não, Jesus quis dizer que isso brotou dentro dele como um insight. Insight é isso, né? Aquela verdade que vem assim, que é inquestionável, aquelas coisas que a gente... O entender desaparece e surge o saber. Eu sei, né? O eu sei tem uma força muito grande, né? Então é isso. O conhecimento verdadeiro é isso. O conhecimento da verdade é esse. A gente não vai aprender jamais através de nenhum professor. Os gurus como eu, como tantos outros que existem por aí, eles apenas são psicopompos assim, usando um termo da psicologia. Enfim, eles são um cordão só que vai te orientando como é que é a saída desse labirinto que vocês estão. Mas sair desse labirinto depende de cada um. Tem pessoa que não quer sair. Tem pessoa que o labirinto para ela é a realidade. Tem pessoa que não concebe outra vida que não aquela do labirinto em que ela se encontra. Tá difícil. Tem que ter um tempo certo, ela está inserida dentro de um processo de maturação, e só o tempo mesmo. A fruta só cai do pé quando está madura. Não é isso? Não adianta a gente forçar a natureza, querer impor. Eu sou extremamente contra qualquer tipo de proselitismo, né, de pessoas que fazem esse assédio espiritual, querendo o tempo todo te convencer das verdades que as doutrinas que ela abraçou, né? E ela quer te impor aquilo. Isso é um problema sério, né? A verdade ela não deve ser imposta. As pessoas precisam descobrir por si mesmas. É um processo. E a vida já trabalha no sentido, de te mostrar isso. E é esse o tema da nossa aula de hoje. O que a vida está fazendo com a gente? Qual é a tarefa? Qual é essa dinâmica universal de dor, de sofrimento, de obstáculos, de desafios, de altos e baixos, de vicissitudes, que acomete a todos. Ninguém está livre disso, né? Ninguém está livre de nenhum tipo de desafio, né? Esse planeta não é um planeta de contemplação, de viver em paz, é um planeta de luta mesmo, de guerra. Por isso que Jesus falou: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vou te trazer recursos para você fazer essa luta, para você fazer esses enfrentamentos, para você explorar esse mundo interior, né? Explorar, sair dessa inércia, dessa aceitação, dessa
programação que te fizeram. Você transformar tudo isso, você reagir. É isso. Eu desenhei aqui, muito bem desenhado, diga-se de passagem. O pé tá Porque cortado. não tinha ninguém olhando. O tronco também, a perna está meio maior que o tronco. Muito bem, isso aqui é um retrato de um homem carregando um saco, é isso? Na verdade, isso aqui é um retrato de todos nós. Isso retrata a vida do ser humano. Do ser humano enquanto preso nessa realidade corpo-mente. Todos nós temos um saco, gente. Uns mais pesado, outros mais leve, mas ninguém está livre desse saco, ninguém está livre desse fardo. Né? Ah, meu fardo é pesado demais, é isso aqui. Essa expressão que está tão, né, comum, já tão profana, ela vem realmente encerra uma grande verdade. Porque todos nós temos um fardo, todos nós temos um saco que a gente tem que carregar. E a vida, ela se articula no sentido de o universo trabalha para a gente esvaziar esse saco. Então os acontecimentos da vida de cada um é justamente as circunstâncias, os eventos, os caminhos que a gente acaba seguindo, todos eles visam fazer com que todo o peso desse saco seja esvaziado, que a gente possa se sentir mais leve, não é? Então veja só, o que é esse saco? O que a gente joga? Esse saco, ele representa o que, gente? Ele representa o nosso inconsciente, ok? Ele representa, portanto, uma instância da qual nós não temos consciência. Nós sentimos apenas os efeitos desconfortáveis das energias que estão com a gente. Isso é com todo mundo. Quem consegue interpretar de onde vem a angústia, de onde vem o vazio, de onde vem a ansiedade? Você não consegue interpretar, ela surge. Esse sentimento se manifesta em você e você tem que lidar com ele, você tem que processar esse sentimento. De onde vem uma raiva? A pessoa é tão boa, a pessoa tranquila, serena, calma. De repente, ela se transforma e tem uma reação. Nossa, eu não conhecia essa pessoa. Não imaginava que ela era capaz de fazer isso. Onde é que estava essa raiva? Estava dentro do saco. Estava dentro do saco da pessoa, bem guardadinha lá. Entendeu? Por que ela estava dentro do saco e de repente ela surge? Essa que é a questão. É isso que é o objetivo da aula de hoje. É isso que a gente precisa entender o que acontece na nossa vida. Por que a gente, de acordo com os acontecimentos da nossa vida, a gente começa a trazer material desse saco, né? Os mais diversos, né? O material do medo, o material da indiferença, o material da indignação, o material da revolta, da raiva, o material da insegurança. Todo esse material está lá, dentro do saco. Então, só que a gente vai passando por experiências e cada experiência nossa, a gente trata de uma forma. A gente dá um significado específico para aquela experiência. Por quê? Porque essa experiência, ela vai ser qualificada com os elementos que estão dentro do saco. É o material que está dentro do saco que vai determinar a sua resposta emocional. Por isso que cada um reage de uma forma distinta diante de uma mesma situação. Às vezes uma situação que incomoda a pessoa perde equilíbrio, a pessoa se exalta, a pessoa fica nervosa, a pessoa quer chutar o balde. Para outro não significa rigorosamente nada. Aquilo não tem a menor importância, o menor significado. Por quê? Porque aquela que se desestruturou completamente, que perdeu a estribeira, tinha um material dentro do saco que foi acionado pelo evento. Porque o evento externo, ele tem um único objetivo de criar ressonância
com o material inconscientizado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou tentar ser o mais didático hoje possível. Vamos colocar aqui, vamos enumerar 3 situações. A primeira situação, vamos chamar a situação do carro. Nós vamos falar de eventos, ok? Muito bem. Situação do carro. Eu estou dirigindo o meu carro, é para eu entrar à direita e eu me distraí, passou a rua. Aí fui entrar na outra direita. Aí a gente teve todo um desconforto de fazer a volta tal, para voltar para a rua que eu estava. Ok? Isso é um evento. Ok? Ele tem um grau de importância, um evento desse? Não, é um evento que, infelizmente, não tem assim, não me trouxe grandes transtornos, não foi tão problemático passar por isso, mas não deixou de ser um evento. E o que a minha mente faz? Ela registra tudo isso, todo esse acontecimento e manda para dentro do saco. Ok? Um segundo acontecimento. Numa reunião da empresa, junto com todos os outros colaboradores, eu estou lá e o patrão me chama de incompetente, me ofende, me diminui na frente de todo mundo, os outros riem da minha cara e eu não sei onde enfiar a cara e estou ali sofrendo aquele assédio moral terrível, né? Isso é um evento também, ok? Como é que eu vou processar esse evento? Eu vou processar ele com muita raiva, não é isso? Não poderia ser de outra forma. Afinal, ele mexeu com o meu orgulho, com a minha vaidade, ele mexeu com os meus elementos, né? Ele provocou uma profunda... Fui absolutamente agredido com essa situação. Então vamos colocar esse elemento aqui como um elemento da humilhação. Ok? Terceiro evento. O evento em que você acaba fazendo alguma coisa para alguém muito querido, por interesse próprio, você acaba prejudicando ele por pensar só em você. Você fez uma coisa que foi horrível para ele, né? Isso, consequentemente, você registrou todo esse evento e esse evento você revestiu ele com uma carga afetiva. Qual a carga afetiva que você revestiu esse evento? E todas as vezes que você se lembra dele, o que você se sente? Culpado, não é isso? Você revestiu ele. Então vamos colocar o evento da traição. O evento da traição, portanto, eu revesti com culpa. Esse aqui eu revesti ele com ódio. E esse aqui eu revesti ele com o quê? Com a indiferença. Ok? Muito bem. A vida segue, eu continuo o meu dia a dia, tal. Já não estou mais diante de nenhuma dessas situações. Só que essas coisas, de alguma forma, foram registradas na minha memória, no meu inconsciente. E foram engavetadas, guardadas, aonde? No meu inconsciente, dentro do saco. Ok? Então eu tenho dentro de mim essas 3 situações vivas. Cada uma delas tem uma carga afetiva. Essa primeira aqui, a carga é uma carga irrisória, que não me incomoda de maneira nenhuma, de tal forma que ela não vai ter uma sobrevida dentro da minha memória. Ela vai se transformar apenas num registro de um acontecimento sem valor afetivo, um acontecimento que está ali, porque a gente registra tudo, né? Dizem que os hindus usam essa expressão, registros akáshicos. A gente registra numa caixa, que é o nosso próprio inconsciente, que é esse próprio campo mental onde as coisas são registradas e nós nos conectamos sempre com aquilo que vivemos, com aquilo que experienciamos. Então nós estamos ligados a esses registros,
Muito bem, isso aqui vai para dentro do meu inconsciente sem força, mas isso aqui não. Esse ódio está lá, né? Aí eu começo, hoje eu estou aqui conversando com o Danilo, conversando com a Marisa, tomando um vinho na casa deles e tal. Isso aqui está lá, quieto, fermentando. Não existe, eu só tenho, o sentimento que eu tenho nesse momento não tem nada a ver com ódio. Não tem nada a ver com coisa nenhuma. Mas diante de uma situação qualquer, de várias pessoas que começam a tirar sarro e rir de mim por um motivo qualquer, ou uma situação em que eu me sinta constrangido, o que acontece? Essa situação vai fazer o quê? Toda essa carga afetiva, todo esse ódio vem à tona. E a minha reação é aquela reação explosiva. Percebe isso? O que as pessoas estão fazendo para mim não as colocam na condição de culpados pelo que se passa comigo, porque elas não colocaram esse ódio aqui dentro de mim. Esse ódio já estava. Elas são apenas gatilhos, pavios que foram acesos, mas o barril de pólvora já estava lá dentro do meu saco e explodiu. Explodiu por quê? Porque esse determinado evento, diferente de quando eu estava na casa da Marisa tomando um vinho, e agora estou sendo constrangido, as pessoas estão tirando sarro de mim, o que acontece? Naquele momento, eu não tinha ressonância com esse problema, agora eu tenho. E essa ressonância faz com que esses elementos venham à tona e provoquem em mim reações das quais... Aí a Marisa fala, nossa, mas ele estava comigo, eu achei que ele era uma pessoa tão simpática, tão boa, de repente ele está todo agressivo aí, tendo uma reação. Por quê? Porque todo esse ódio que eu guardei das pessoas que riram de mim, da humilhação que eu senti, da necessidade de mostrar que eu não era incompetente, e que eles estavam enganados, e que eu não tive chance, enfim, toda aquela injustiça, né? Eu descarreguei em cima das pessoas que estavam numa situação, às vezes sem a menor intensidade, mas algum elemento desse evento serviu de pavio, serviu, criou uma ressonância com aquilo que estava lá. Então as pessoas têm essas reações. A mesma coisa, a questão da culpa. A culpa já é diferente. A culpa, gente, ela vai para dentro do saco também, né? Ela vai para dentro do saco. Só que a culpa, ela tem um poder construtor. Porque a culpa, ela provoca uma dor renitente, uma dor de muito sofrimento. As pessoas culpadas, elas mergulham numa faixa vibratória tão profunda, de tanta angústia, e nessa faixa vibratória, elas se sujeitam a todo tipo de autoflagelação, e de pessoas acabam sendo escravizadas no astral por causa disso, acabam sofrendo. Por quê? Porque elas passam a se achar merecedoras de sofrimento. Tudo bom? Então a culpa, ela já trabalha dentro de você condicionamentos. Condicionamentos constantes. Ok? Condicionamentos do tipo, você começa a criar dentro de você padrões, parâmetros e condicionamentos que acabam se reproduzindo na maneira de você se comportar, nas escolhas que você faz, na maneira de pensar, das coisas que você constrói, que você conquista. A gente não percebe porque que às vezes a vida da gente não anda, porque dentro da gente existe a ideia de que a gente não merece evoluir, não merece prosperar. A gente traiu determinada pessoa num determinado momento e não se perdoou. Isso está lá vivo dentro da gente, como se fosse uma ferida emocional mesmo, como se fosse um carcinoma, uma coisa horrível que está dentro dali.
Vocês já leram Platão, um dos livros de Platão chamado Fedon, que conta toda a história do que é os últimos dias da vida de Sócrates? A última frase de Sócrates, você sabe qual foi? Quando ele tomou cicuta, antes de morrer, qual foi a última frase que ele disse? Ele disse o seguinte: Criton, que era um dos seguidores, nós devemos um galo para o Asclépio, não deixe de pagar. O cara tomou o veneno, já está morrendo, mas não quer levar essa culpa, não quer levar esse peso. Então ele pede para o amigo dele pagar esse galo. Percebe isso? Porque uma pessoa é um espírito muito esclarecido, Sócrates, né? Sócrates era um ser iluminado. Sócrates jamais escreveu nada, como é próprio dos seres iluminados. Como Jesus não escreveu nada, como Buda não escreveu nada, como Krishna não escreveu nada, como Ramakrishna, por exemplo, não escreveu nada. Escreveram sobre Sócrates. Platão escreveu tudo. Jesus, os evangelistas escreveram sobre ele. Buda, os seguidores dele. Ramakrishna, Vivekananda foi a pessoa que escreveu, e outros seguidores escreveram sobre ele. E assim por diante. As pessoas escrevem sobre essas pessoas, porque essas pessoas já estão no estado e elas não têm mais a necessidade de... Entendeu? É complicado isso, mas enfim. E ele disse isso porque ele entendia que a força da culpa dentro do nosso inconsciente, da nossa estrutura emocional, ela é absolutamente transformadora. Ok? Então, o que acontece? Cadê o apagador? Eita, estava aqui agora. Sumiu já. Desapareceu o apagador. Aqui, ó, na janela. Ah, tá na janela. Estou me esperando na janela. Gente, alguma dúvida com relação a isso? Eu estou tentando explicar para vocês como é que funciona essa coisa do saco. Essa coisa do saco é assim. Tudo que está dentro da gente, de acordo com os acontecimentos, com os eventos, aquilo que está dentro do saco se manifesta através de uma catarse emocional. Ok? Até aí está claro para vocês. Aí aquilo que a gente sente, a maneira como a gente processa a realidade, as nossas reações, depende daquilo que existe dentro da gente registrado. Cada um vai, portanto, qualificar o evento de uma forma distinta, de acordo com os elementos emocionais que ela tem dentro da gente, dele. Então a gente passa a vida, a nossa experiência na vida é isso, é trazer para o presente aquilo que existe no inconsciente. A gente vive o tempo todo em ressonância com os acontecimentos, manifestando aquilo que está no nosso inconsciente. Porque essa é a dinâmica da existência. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui. É nós aliviarmos o peso das culpas, das coisas mal resolvidas, dos sentimentos negativos. E esses são sentimentos negativos. Quando a gente fala de raiva, a gente está falando de um sentimento negativo. Quando a gente fala de culpa, a gente está falando de um sentimento negativo. Quando a gente fala de medo, quando a gente fala de angústia, de indignação, enfim, qualquer sentimento negativo, ele é absolutamente desconfortável, ele promove sofrimento, não serve para o nosso bem maior, para os nossos objetivos maiores, para aquilo que a lei de evolução que trabalha no universo trabalha para expelir. A gente não entende porque a gente se encontra, convive com aquela pessoa que detesta. Ela não entende, porque aquela pessoa, ela é uma pessoa absolutamente ajustada para te ajudar a manifestar aquilo que existe de pior dentro de você, né? A gente às vezes até diz isso, né? Vocês lembram quando no julgamento do José Dirceu, aquele senador, que eu não me lembro o nome, que ele disse para o José Dirceu: você desperta em mim os meus
sentimentos... Jefferson. Hã? Jefferson. Roberto Jefferson. Você desperta em mim os meus sentimentos mais primitivos. Isso é uma verdade. O José Dirceu desperta uma coisa que existe dentro dele. Então ali é uma demonstração do que aconteceu, né, em rede nacional, mostrando, né, que é isso. Às vezes a gente convive com pessoas, com situações, e a gente não percebe que essas pessoas não são o mal. Que o mal está dentro de você. O mal foi colocado dentro de você em função da maneira equivocada como você processou a realidade. Porque se você, diante de uma situação constrangedora, de sofrimento, de humilhação, de uma reunião, de uma empresa, você processasse aquilo da mesma forma que você processou o carro, que em vez de virar numa rua, você virou em outra, não seria maravilhoso? Por que nós não fazemos isso? Porque nós somos ignorantes, nós temos orgulho, nós somos... Hã? Falta humildade. Falta humildade. As nossas virtudes não estão manifestas, não estão sendo usadas na maneira de processar a realidade. Então isso transforma a gente em pessoas vulneráveis, combativas e absolutamente, né? Enfim, afetáveis pela realidade. Nós somos totalmente afetados pela realidade. Então o problema não é a realidade. Nós estamos aqui para crescer, gente. E é por isso que a gente passa por desafios, é por isso que a gente passa por intempéries, é por isso que a gente passa por uma série de desconfortos, é por isso que a gente convive com pessoas, com aquele mala desgraçado que você não suporta. É por isso que você fica 20 anos casado com aquela mulher, não consegue largar dela, não sabe por quê. Que história é essa? Direto. Ó, tá saindo do saco. 24 já. 24 anos de casado. Então, a gente, esse saco aqui é justamente isso. Só que a gente passa a vida liberando coisas do saco, mas ao mesmo tempo enchendo o saco de novo. Percebe? Acho que mais enche do que libera. Não é assim não. A gente sempre volta para lá melhor do que a gente chegou, gente. Porque a gente vai amadurecendo. Coisas que você sempre processou de uma forma, né, negativa, com o tempo você começa já a não dar mais tanta importância para aquilo, né? Pisa no teu pé uma vez, você chuta, você briga, você quer dar porrada, 2 vezes, mesma coisa, 3 vezes, daqui a pouco, tá bom, vai. Você já não liga mais. É assim. Você já até foi o pé, né? Você não vai pisar hoje, não? Então a gente vai desenvolvendo recursos emocionais. Esse processo de maturidade é natural. E é por isso que a gente está aqui, para crescer, para ganhar essa maturidade, para aprender a não transformar em problemas os eventos da existência, porque esses eventos são necessários. São esses eventos que o Espiritismo, por exemplo, chama de provas. Você está sendo provado. Você passou na prova? Não. O que vai acontecer? Vai fazer outra prova. É a superação, né? Exatamente. Se o professor chega para você e fala assim, eu esqueci seu nome. Carlos, quanto é 2 mais 2? O Carlos vira para mim, é 5, professor. Não, 2 mais 2 é 4. É 4, professor? É 4. Tá. Aí eu pego e faço uma prova, escrito 2 mais 2, dou para ele vai lá e escreve 5. O que acontece? Carlos errou, vai ter que fazer outra prova. Não é isso? Aí, 2 mais 2, Carlos. Ele vai lá na outra prova, 6. Pô, cara, você é burro pra caramba. Aí dou outra prova pra ele. Quanto é 2 mais 2, Carlos? 3. Vai facilitar. Já fazia logo pra ele. Aí, e finalmente ele dá uma prova pra ele, ele escreve 2 mais 2 é 4. Ok. O Carlos aprendeu. Eu vou ter que dar outra prova pra ele? Não, eu já sei que ele aprendeu. Assim é a vida. Ele errou, vai tentar outra. Assim é a vida, gente. A gente vai passando pelas mesmas situações, por problemas que são renitentes, que se repetem, porque a gente não aprende. O dia que a gente aprender, não vai passar por nada disso mais. O problema não está nas coisas que recorrentemente nos acometem. O problema está na nossa rebeldia, de não querer aprender, de não querer mudar. Nós
lutamos, nós nos colocamos em condição diametralmente oposta à natureza. Nós não queremos, entrar em harmonia com a natureza. Nós queremos nos transformarmos em Deus e criar nossa própria realidade do nosso jeito. Não funciona assim. Não funciona assim. Isso que a gente constrói é ilusão. Isso são idealizações. Isso é um eu virtual. Isso é um princípio egocêntrico. Não é você. Você está integrado com o cosmos, com a natureza. O teu verdadeiro eu, ele surfa nessa onda cósmica. Ele não está brigando com o universo, não. É aquilo que Jesus falava: é para lá eu vou, é para cá eu vou, que é a túnica, tá a tua capa, bater numa face, ofereça a outra, tal. É isso. Vamos lá, meu pé, ando dois. É assim. Isso é viver integrado com a natureza, mas não é não. Dá um tapa aqui, sei lá, quer dar 3. Né? Não é isso? Não é assim? Né, Maria? A Maria já está rindo. Então é isso. A gente não consegue ainda entrar em sintonia com a natureza, porque a gente vive de acordo com nossas crenças e os nossos valores, que são absolutamente nossos. E não existe mais nada subjetivo do que essa questão de crença, de valores, de moral. Isso é absolutamente subjetivo, gente. Isso é teu. O universo não tem nada a ver com isso. Essa coisa de certo e errado é de vocês. Deus não tem nada a ver com isso. Vocês que criaram esse problema todo, é vocês que vão ter que resolver. Para Deus está tudo certo. O universo está tudo certo. Não existe o errado. O errado faz parte de conceitos que vocês criaram. E vocês têm que lidar com isso agora, é problema de vocês. O que é errado hoje, amanhã não é mais. O que é errado amanhã... está uma dificuldade, hoje a gente vive... Ainda existe uma dificuldade para integrar, para aceitar, para integrar o homossexual, para integrar os negros, os pobres, os índios. Aí ninguém assume. Ninguém assume, mas a gente percebe que isso não é... Você tem que fazer um esforço às vezes. Você entendeu? A gente percebe nas pessoas um esforço para fazer isso. Isso não tinha que ser problema mais. Por quê? Porque a gente ainda vive regrado por conceitos, por valores, por tradições, por uma série de verdades que foram sendo construídas e estão gravadas dentro da gente, enfiadas dentro desse saco aqui. Então nossa resposta emocional sofre a influência de tudo isso que a gente construiu, de todas essas verdades. Mas o dia que não existirem esses conceitos, que não existirem coisa nenhuma, e que a gente voltar a ser criança, que para a criança não tem o feio, o bonito, o alto, o baixo, o rico, o pobre, o preto, o branco, o gay, o hétero, não tem. A criança todo mundo é igual. Não tem nada de conceito dentro dela. Ela é uma tábula rasa, né? A criança é uma tábula rasa. Então é isso. O dia que nós nos convertermos, portanto, em tábulas rasas também. Ok? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Já vou entrar passar para vocês umas práticas para esvaziar esse saco aí. Alguma dúvida, alguma colocação? Alguma dificuldade de entender o que estou falando? Estou tentando ser o mais didático possível. Está simples. Ok? Vamos para frente? Você está até desenhando? Tem que desenhar, né? Pô, eu ensino 2 mais 2 pro cara, o cara não aprende. Hoje a gente entendeu. Hã? Homem invisível. Por quê? Descalculia. Descalculia? Então é isso. Então, muito bem. Então nós temos esse problema aqui, que é o problema do saco. Todas as terapêuticas existentes no mercado hoje trabalham com o mesmo objetivo, de esvaziar o saco. E não só elas.
Os trabalhos espirituais também têm esse objetivo. Ah, vocês dão um nome para isso de espírito, de Exu, disso, daquilo outro. São elementos que estão dentro do teu saco. São coisas que você está expressando, que você está manifestando, que você está incorporando, e você não percebe que você está trazendo um monte. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Todas as vezes que você expressa, que você manifesta aquilo que existe dentro de você, isso é um processo de catarse. Você está trazendo elementos, você está tirando o potencial energético. Por isso que quando você chora, quando você grita, quando você soca uma almofada, você se sente aliviado. Já perceberam? Né? No Japão eles tem aquelas fábricas assim, né? Eles fazem assim, bem na área dos funcionários assim, boneco com a cara do chefe, eles fazem, faz a cara do chefe, aí os caras vão lá e soca e o chefe continua. Eles sabem disso, porque aí o chefe pode continuar cobrando, senão o cara explode. Percebe? O cara explode. E a culpa não é do chefe, a culpa é que existe dentro dele elementos que transformam o chefe num problema. Entendeu? O chefe está ali de propósito, porque o cara está enclaudiado de conteúdos emocionais concentrados ali no inconsciente, pesando no saco dele. O universo coloca um chefe daqueles bem mala, né? Para fazer um bem para aquele povo. Então eles vão lá, socam a almofada e descarregam. Então, gente, Jung. Esse aqui é principalmente no Ocidente, um dos precursores das ideias, né, desse confronto com todo esse material do nosso inconsciente. Um dos primeiros livros dele, ele fala de função transcendente. Parece um nome complicado. O que é função transcendente? A função transcendente é quando você faz, né? Você estabelece um diálogo com os conteúdos do teu inconsciente e tenta transcender aquilo. Transformar aquilo em algo que não seja tão desagradável. Através de técnicas que ele começou usando essa expressão função transcendente, e isso acabou evoluindo com uma técnica que ele começou a chamar de imaginação ativa. A imaginação ativa é justamente isso. É você parar um pouco, respirar fundo, fechar os olhos, se concentrar naquilo que você sente. Existe um processo que às vezes é muito comum, que ele chama de empacamento, quando você olha para aquela situação de revolta e ela empaca, ela não transcende aquilo fica parado, preso dentro de você. Então, enfim, isso é muito comum também. Ele criou técnicas de acessar esse material e confrontar com o teu verdadeiro eu, não com o teu ego, né? Com o teu verdadeiro eu, um eu que vai sentir aquilo, que vai atuar naquele material, para que aquele material possa se dissolver, possa transcender aquilo e expressar aquilo. E aí, então, existe todo esse processo, o processo de você primeiro identificar, depois se confrontar com aquilo, depois transcender aquilo, depois expressar aquilo. Ele fazia isso expressando através de, no caso dele, eu acho que era pintura. Ele fazendo pinturas, ele já expressava aquilo. Os artistas fazem muito isso, viu, gente? Você pensa que a pessoa que está mexendo com argila ali é simplesmente mexer com argila? Não. Ela está colocando todo o material do inconsciente para fora ali. Tudo aquilo que está dentro, preso dentro dela, através de um processo dinâmico,
está sendo manifestado, está sendo trazido para fora. Por isso que as pessoas falam, a minha terapia é fazer tricô. E é mesmo. Entendeu? A minha terapia é fazer terrário, né? Como é que é? Terrário? O que chama? Isso. Hã? Terrário. É, terrário. Minha terapia é fazer terrário. Minha terapia é cuidar dos meus peixes. Por quê? Porque quando a pessoa está fazendo qualquer coisa assim, que envolve arte, que envolve ação, ela está colocando para fora esse material, ela está descarregando, esvaziando esse saco. Entendeu? E ela não está precisando de elementos externos para isso. Ela não está precisando de elementos externos para isso. Ela está, através da manifestação da arte, ela está criando canais através da arte. A música é maravilhosa. Vocês percebem essas pessoas que são músicos, como eles envelhecem muito melhor, com uma boa aparência, com uma saúde, com aquela coisa. Por quê? Porque eles estão o tempo todo trazendo para fora, esvaziando esse saco. Você vê um cara igual o Mick Jagger, com 80 anos, depois de tudo que ele já fumou, que ele já cheirou, de tudo que ele já fez, você vê o cara pulando para lá e para cá, parece que tem 18 anos. Não é isso? Como é que a gente explica isso? Que gênese abençoada é essa? Não é. É uma pessoa que desde cedo foi, expressando, não foi acumulando coisa dentro dele. O saco para ele não pesou tanto, porque ele não se permitiu. Ele o tempo todo ele fez uma função transcendente de manifestar esses conteúdos. Vocês querem um exemplo? Vocês já ouviram falar do Osho? Todos aqui já, né? Vocês já ouviram falar de meditação dinâmica? Não? A meditação dinâmica, quem quiser pesquise, vale muito a pena, é uma coisa maravilhosa. Quem quiser praticar, pratique, vá fazer aula. Faz uma só, depois você pode fazer sozinho em casa. Eles ligam o som no máximo. Né? Eles colocam uma música gutural lá. As pessoas primeiro começam com uma respiração intensa, louca assim, sabe? Até uma hiperventilação para encher você de energia mesmo, sabe? Aquele oxigênio entrando dentro de você e criando aquela... Não, a pessoa fica louca mesmo. O oxigênio é o mesmo efeito que a maconha, cara. É verdade, o cérebro começa a produzir DMT ou dimetiltriptamina, você começa a ficar louco, é verdade, de tanto oxigênio. E a pessoa entra daquele jeito, daqui a pouco, as pessoas começam a expressar aquilo que estão sentindo da maneira que elas quiserem. Então uns gritam, uns não sei o quê, outros começam a chorar. Outros começam a chorar, agarram um travesseiro, expressam amor pelo travesseiro, outro deita no chão, outro isso. O que é isso que está acontecendo? Quando termina a meditação dinâmica, a pessoa está no estado de graça, de êxtase, numa leveza absurda. O que é isso que aconteceu ali? Foi algum Exu que baixou? Não, gente. A pessoa apenas esvaziou o saco. A pessoa deu vazão para tudo aquilo que ela foi obrigada o tempo todo a ficar suprimindo dentro dela. Que ela não teve recursos emocionais para expressar. Que ela não soube processar de uma forma adequada. Aquilo que ela mandou para dentro dela com uma carga afetiva absolutamente terrível. E ficou concentrada lá, sabe, como um veneno. As emoções negativas são absolutamente tóxicas. E a gente sente aquilo, o que a gente faz? Em vez de expressar de alguma forma, a gente corre atrás de um remédio. Né? O remédio, ele oferece os elementos que vão combater aquele mal-estar. Vão mexer na química do teu cérebro, vão produzir uma serotonina, uma endorfina, você vai ficar bem. E aquela sensação ruim, você não vai se livrar dela. Mas pelo menos você se desconecta dela. É como se ele tivesse sido amputado, por exemplo. Passa o efeito do remédio aqui vem tudo. Né? Aí a pessoa tem que aumentar a dose, ou tomar uma dose mais forte, para ficar 24 horas drogado. Não é isso? Os psiquiatras fazem isso. Os psiquiatras não vão trabalhar o teu saco. Não vão criar técnicas. Os psicólogos sim. Estou falando besteira? Não.
Os psicólogos, eles criam métodos para você enfrentar isso. O psiquiatra não. O psiquiatra, ele vai mexer no físico, com a química cerebral. Ele vai te dar droga para você ficar confortável. É isso. Tá, aí a pessoa não tem dinheiro para ir no psiquiatra, onde ela vai? Vai no boteco. Aí ela vai no boteco, toma pinga, toma cachaça, né? Aí toma cachaça até cair, levantou, vai ter que tomar mais cachaça, né? Passou o efeito, veio tudo de novo. Tem pessoa que não gosta de cachaça, tem pessoa que gosta de droga, vai para as drogas. Tem pessoa que não gosta de droga, depende do desconforto que está dentro do saco. Se for uma coisa mais leve, a pessoa pode curar assistindo novela, né? A pessoa pode curar com sexo, né? A pessoa pode curar isso com entretenimento, com caçando Pokémon, qualquer coisa. Ela faz qualquer coisa, mas isso não significa que ela vai curar. Significa que isso são mecanismos de fuga. Nós vivemos uma vida de fugitivos de nós mesmos. Quando o objetivo maior é transcender, buscar essa função transcendente, é olhar para esses elementos. Na psicometria, baseado nos estudos de Jung, eu desenvolvi a autopsicometria, que é uma coisa de autoaplicação que nós fazemos conosco mesmos. E essa técnica que eu vou passar para vocês hoje. O que é essa autopsicometria? Eu não preciso fazer tratamento de psicometria, porque eu mesmo faço em mim o tempo todo. É só eu me sentir angustiado, depressivo, eu me sentir amedrontado, eu me sentir cansado, eu sentir qualquer desconforto emocional, o que eu faço? Fecho os olhos, respiro fundo, me acalmo e apago a luz do meu quarto, deito na minha cama, fico sozinho. Minha mulher me surpreende várias vezes fazendo isso. Quando eu estou no quarto assim, é porque eu estou fazendo essa autopsicometria. Aí eu transformo esse sentimento numa pessoa. Ok? Eu não sou esse sentimento. Esse sentimento não sou eu. Mas ele está dentro do meu saco, me enchendo o saco. Pesando no meu saco. Por quê? Porque ele tem uma carga afetiva importante. Esse sentimento, ele é a representação de um acontecimento. É um eu meu que está preso dentro de um evento que foi mal resolvido e que sobrevive porque tem um combustível emocional, tem uma carga afetiva, tem uma importância, tem um significado e está preso no meu inconsciente. Então ele me assedia com esse desconforto energético. Ok? Muito bem, então eu vou conversar com esse outro Paulo. Fecho os olhos, apago a luz, deito numa cama. Imagino que estou no sofá. E sento de frente para esse outro eu. E começo a conversar com ele. Primeiro, ouço. Deixo ele dizer tudo o que ele quer dizer. Não, descarrega. Fala, explica, ele vai gritar, ele vai xingar, eu vou ouvir. Eu tenho que estar o tempo todo consciente de que ele não sou eu. Ele é um evento. Um evento com um outro eu meu preso ali dentro. Então é com esse outro eu que estou conversando. Mas não é o eu verdadeiro. É um eu que sobrevive em função dessa carga afetiva, desse combustível emocional. Então converso com ele. Aí ele vai explicar, depois que ele descarrega tudo, eu vou dizer para ele o seguinte: nós vamos fazer uma espécie de embate cognitivo, moral. Eu vou dizer para ele o seguinte, tá? Então você tem que entender por que você passou por isso. Porque não existe injustiça no universo. Começo a aplicar os princípios da psicometria.
da responsabilidade, né? Dessa lógica universal. Começo a mostrar tudo isso para ele. E vou dizer para ele, olha, então você vai fazer o seguinte, você vai voltar no tempo agora, eu estou ordenando que você faça isso, para você ver o que você fez no passado, para hoje estar, para ter colhido isso, para ter passado por isso. E ele pega e volta. Ele volta, e quando ele volta, e aí, quando ele volta para o presente de novo, todo aquele sentimento que ele sentia, toda aquela carga afetiva não existe mais. Já descarregou. E automaticamente o sentimento ruim que eu estava sentindo desaparece. Percebe? Isso não é mágica. Isso não é milagre, não estou mistificando, não. Eu estou falando de uma coisa que já foi ensinada por Jung, mas, gente, isso são ensinamentos, são conhecimentos milenares. Se nós pegarmos os ascetas, os yogis, os sadhus indianos, eles fazem isso o tempo todo. A meditação é um confronto constante com os samskaras. O que são os samskaras? Os samskaras é tudo que está aqui dentro. Todos os eventos carregados de importância, de carga afetiva, de combustível emocional, todos os eventos que você não soube lidar emocionalmente com aquilo, tudo aquilo que ficou mal resolvido, tudo aquilo que você não se perdoa, tudo aquilo que você se culpa. Quando o sentimento é culpa, você entra com a única ferramenta possível. Qual é? Perdão. Perdão é o solvente mais poderoso do universo. É muito difícil nós nos perdoarmos. Por isso é muito difícil nós perdoarmos o outro. Porque é muito difícil para a gente ainda perdoar. Porque nós não temos a prática do perdão. E o perdão é uma prática. É algo que você tem que aplicar primeiro em você. Quando você se perdoa, quando você vai o tempo todo olhando para aquele sentimento de angústia, de culpa e vai se perdoando, porque qual é o princípio? Por que você se pune? Você se pune porque você parte do pressuposto do que você fez uma coisa errada. Você não devia ter feito aquilo. Agora pare e pensa. Vocês sabiam que ninguém é capaz de fazer o mal? Pare e pensa. Ninguém é capaz de fazer o mal. O que você faz é aquilo que no momento você acredita ser o melhor. Por falta de conhecimento. A única forma que você tem de resolver o problema é aquela. Você não tem recursos cognitivos, você não está claro para você, então a única forma de você resolver é agindo daquele jeito. Depois de um certo tempo, você para e pensa e sabe, tal, puxa vida, eu não devia ter feito aquilo. Pô, mas na hora, você não tinha esse entendimento veio depois. E aí ele vem depois e você vai olhar para aquilo, vai revestir aquilo com uma carga de culpa. E essa carga de culpa é terrível. Então o que você tem que fazer? Você tem que olhar para aquilo que você fez de uma outra forma, com perdão. Transforme-se ser culpado numa outra pessoa do sofá, segura na mão dele e fala: eu te perdoo, eu te amo, eu te acho. Como é que é aquilo pode usar até o Ho'oponopono, viu gente? Né? Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Pode aplicar isso, aplica 1, 2, 3, 4 vezes até tirar o peso da culpa. Entendeu? Porque a culpa é um dos piores venenos da alma. Quando Jesus falava assim, amai ao próximo como a ti mesmo, a maioria das pessoas só fica pensando no amar o próximo. Amar o próximo. Não, mas tudo bem. Mas como a ti mesmo? Ou seja, você tem que amar você mesmo.
Então a gente esquece de amar a gente. A gente quer ajudar todo mundo, mas esquece de ajudar a gente. E esse é o problema. Porque se você não se ajudar primeiro, você não consegue ajudar ninguém. Se você não estiver bem, você continua sendo um problema para o mundo. A única coisa de você ser uma coisa boa para o mundo é elevando a tua alma. Então a primeira pessoa que você tem que ajudar é você mesmo. E ajudando você mesmo, você ajuda o mundo. Por isso que Francisco de Assis, maravilhoso, dizia, para você falar da paz, pregar a paz, você tem que ter a paz dentro de você. Não adianta eu vir com um discurso de paz aqui, isso, se eu não estou em paz. Tem sentido? Não tem. Então nós temos, primeiro, nós temos que nos resolver internamente. Entrar num diálogo constante, num embate constante, com esses conteúdos que existem dentro da gente, transformando em pessoas, porque são outros. Então existe um condomínio dentro da gente, viu? E é um condomínio grande, viu? Não é pequeno não. Então você tem que ser o síndico disso. Você tem que bater na mesa e falar, vou ficar quieto aí. Então você primeiro, fala agora. É isso, tem que se empoderar, gente. Tem que saber quem está no comando é vocês. É vocês que vão transformar, que vão resolver, que vão equacionar. O Danilo chega para mim e xinga, não sei o que, tá, fala Danilo, pode falar, não sei o que, não sei o que, tá bom, tá mais calmo? Tô, beleza, então é o que você tem que fazer com você mesmo. Conversar com até esse conteúdo se acalmar. Agora é o seguinte, você vai entender porque isso aconteceu com você. Isso tem uma razão, é que você desconhece a razão. Outra coisa, nós somos incapazes de fazer o mal, porque tudo aquilo, mesmo que eu prejudique demais o Danilo, com as ideias equivocadas, com a visão estreita de realidade que eu tenho, e portanto me levou a agir dessa forma, mesmo que eu prejudique ele atraiu isso. Porque ele traz demandas internas, ele traz necessidades de reajuste com a própria consciência, ele traz necessidades de provações que visam o desenvolvimento dele, que me transformam num objeto, numa prova para ele. Gente, por mais louca que possa parecer essa teoria, isso é a mais pura realidade. O dia que estiver claro para vocês, toda maneira de vocês olhar para o mundo, para o próximo, isso se transforma. Não tem ninguém fazendo mal para ninguém. Não tem ninguém querendo destruir ninguém. A gente atrai as coisas necessárias para a gente em função das nossas necessidades, das nossas demandas, daquilo que a gente precisa aprender. Essa vida, esse planeta, é um educandário, é uma escola. E a gente vai aprendendo. Se hoje o Danilo me atraiu, amanhã ele vai atrair uma coisa melhor. Uma situação melhor, porque essa, do 2 mais 2 são 4, ele já aprendeu. Agora se ele não aprendeu, vai atrair um cara igual eu, ou pior. Pô, eu arrumei um sócio, o sócio só me roubou, quase fui à falência, terminei a sociedade. Arrumei outro sócio, o cara me roubou. Então alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. O cara arruma 3, 4 sócios, todos eles roubaram ele. Onde que está o erro? Está nos caras que roubaram ele? Não. Então a gente tem que aprender com a vida, aprender com as experiências, a gente tem que crescer em todos os sentidos. Perceber essa técnica da autopsicometria, alguma dúvida. Gente, vocês aprendem muito rápido, ninguém tem dúvida de nada. Vocês são tábulas rasas mesmo. Tá com sono? Você tá quietinha hoje, hein? Por quê? Você acha que eu tô com a pilha baixa pra ter esse cara? Ela tá quietinha hoje. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Diga. Isso que a gente chama que você chama de esse saco, né? Tudo que a gente carrega. Existe também uma coisa eu como, sei lá, como baseada na doutrina do Espírito. Existe a coisa de vidas passadas, de coisas que você não identifica,
que são são fatos que você não viveu ou vivenciou nessa vida existe essa carga que a gente carrega, a coisa que a gente que é conhecida como Está tudo dentro do saco. é o saco melhor. Esse saco é grande. Esse saco é grande. Está tudo lá. Desde a primeira encarnação, né? Tudo. Tudo aquilo que está mal resolvido está ali. As coisas boas, elas nunca vão te incomodar. E as coisas agradáveis serão sempre um bálsamo para os momentos difíceis da vida. Você se lembrar de uma coisa agradável, vai ser uma ilha, né? Onde você vai poder descansar um pouco. Então é isso. Nós trazemos dentro da gente elementos que precisam ser reprocessados à luz sempre de uma nova consciência, porque a nossa consciência ela vai crescendo, vai expandindo, nós vamos aprendendo cada vez mais a olhar para as coisas de uma forma distinta, diferente, mais madura. Então, quando você começa a se ver diante de situações, essas situações não te afetam mais, significa que você começou a subir degraus. Entendeu? O único saco do lado do Papai Noel. Ok? Sério, você vai querer falar? Opa, é uma coisinha. Quando você está fazendo esse embate cognitivo, que você eventualmente pede para essa pessoa ir lá e buscar alguma situação, você não necessariamente precisa ver, né? Ela vendo, ela tendo Ela esse vendo, entendimento, ela já tá tendo. ok, né? Não, olha que bom ela fazer. É bom isso. Ela não precisa ver nada, você só precisa dar o comando. Você só precisa dar o comando e se concentrar nela. E perceber que ela indo. E você pode falar, agora você está vendo o que você fez? Você está vendo o que você procurou, o que você plantou? É evidente que você ia colher isso. Você começa a perceber que essa estrutura, esse conteúdo com o qual você está dialogando, ele começa a se transformar. E aquele desconforto todo que você sentia começa a desaparecer, porque esse desconforto tinha uma origem. A origem estava ali, desse conteúdo que você, através de algum evento, através de alguma situação do teu dia, acabou criando ressonância com aquilo. E aquilo permanece, né, dentro de você, latejando. Porque você trouxe ele, agora você vai ter cria cuervos que te sacarão los ojos. Oi? Assim, isso é meio louco, né? Uma pessoa leiga ouvindo. Uhum. Assim, na minha experiência, eu já fiz essa meditação. Transcendental? Foi uma experiência assim, bárbara. Na minha regressão, a minha terapeuta faz esse tipo de trabalho. Uhum. Mas assim, quando você fala para chamar o eu, você antes chama pela tua espiritualidade. Como é que isso... Esquece, gente, esquece espírito, não estamos falando de espírito. Mas eu sou uma pessoa que vive espiritual, eu não tenho como... Você consegue entender isso? Não, separar as coisas, assim, eu deitar na cama e a angústia que eu estava sentindo, como eu sou muito sensitiva, eu tenho a capacidade de perceber se aquilo ali é uma coisa que eu absorvi na rua, eu tenho esses insights. Então, assim, para mim, esse diálogo que você fala, eu não estou conseguindo separar o espiritual de uma pessoa psicológica que não vive o que eu vivo. Você sabe por quê? Porque você foi doutrinada dentro de um pensamento espiritual. De procurar culpados até do lado de lá do teu problema. Então a gente culpa o obsessor, a gente culpa como é que é? Não, eu culpo eu de atrair esse tipo de coisa. Não, mas não é, você não atraiu, você manifestou o que já existe dentro de você. Ele está cultivando a culpa. É isso. Se você não assumir a responsabilidade que o que você sente é teu, você entendeu? Que é o primeiro passo, por isso que é importante pegar o curso do começo, que é o princípio da responsabilidade. Se a gente não assumir a responsabilidade de que tudo que está acontecendo de errado na nossa vida pertence a gente e tem que ser resolvido. Como é que existem as influências espirituais? Não estou dizendo que elas não existam. Elas existem. Mas elas trabalham com os elementos afetivos que elas percebem em você. Acabo eu atraindo, correto? Então, exatamente. Por exemplo, vamos supor, você
você tem uma raiva muito grande dentro de você represada. Isso no astral eles percebem. Então o que ele faz? Ele não vai assediar você, ele vai assediar esse outro eu teu que tem essa raiva concentrada. E aí esse outro eu, por que o universo permite isso? Ele permite justamente porque isso trabalha a seu favor. Faz você lidar e tratar esses elementos que precisam ser tratados, ressignificados, reprocessados à luz de uma nova consciência. Entendeu? Então é evidente. Agora, quando eu falo de uma autopsicapometria, eu estou falando de um mergulho dentro de você mesmo, das tuas sensações, de um diálogo com as tuas emoções, de um diálogo com o teu desconforto interno, com aquilo que é teu. Por uma situação que você está vivendo, não um mal-estar na rua, assim, é um momento aflitivo que você está vivendo. Exatamente. E que você senta e como se conversa, estivesse meditando sentada, necessariamente você está deitada. Ou sentada. É uma meditação, o que está acontecendo comigo, e aí você entra dentro de você e isso vai... E entra num diálogo com o que você sente, transformando o que você sente numa entidade. Entendeu? Entendi. É como E se aí, fosse... e você médium como você é, maravilhosa, que eu já trabalhei com você, eu sei que você tem uma mediunidade extraordinária. Na hora que você conversar, que você se concentrar nessa energia, você vai ver até a cara dela. Com certeza. Você vai ver até a cara, se você era homem nessa situação, se era mulher, se era um padre, se era uma freira, se era o raio que o parta, não sei. Você vai, vamos conversar aqui. O que aconteceu? Ela vai te falar, você vai estar conversando com você mesmo. Não tem entidade nisso. E aí nisso, você, gente. depois no final você fala assim, não quero mais você, vai embora. Não, você vai. O que é isso? Você vai fazer o que eu te falei. Não, Você porque eu não tenho ninguém para me ajudar a doutrinar, correto? Sou eu Tem, claro que sozinha. sim. Não, mas se sou eu sozinha conversando com o meu outro eu, como é que eu encaminho esse meu outro eu? Você vai conversar com ele, veja só, você tem que criar esse teatro, isso chama-se imaginação ativa. Não, a gente tem um problema, a gente não dá muita importância para a imaginação. A gente acha que imaginação... E o Einstein fala que é importantíssima a imaginação. A gente acha que imaginação é uma coisa sem valor, que não deve levar a sério, que não é algo que a gente... Gente, imaginação é a coisa mais mágica que existe. A gente pensa, a imaginação é feita de imagem. De onde vocês tiraram essa imagem? De dentro de vocês, é óbvio. São imagens que estão em ação dentro de vocês. Elas não foram tiradas do nada. Você está apenas oferecendo condições para que elas se manifestem. E elas se manifestam. Entendeu? Isso é imaginação. É dar aso a tudo aquilo que existe dentro de você. Você não está criando. Nada se cria, gente. Isso é uma lei, é um princípio. Ninguém cria as coisas que vêm na tua mente. Elas se manifestam porque estão numa instância da qual você estava inconsciente. E você criou condições para que elas se manifestassem. Todos esses elementos surgem. E a você só cabe testemunhar. E se colocar como um personagem também administrando isso. É isso que eu estou te falando. Você cria um personagem para te representar nesse teatro e conversar com esses elementos distônicos. O problema é você, é a freira, você é o padre, você é a criança que foi abandonada. Vamos conversar, o que foi? Nós estamos bem agora, segura na minha mão, sinta-se segura. Começa a transformar aquilo, deixa ela sentir isso. Você precisa entender por que você foi abandonada, volta no tempo, dá ordem para ela. O poder é teu. É isso que é o princípio da autopsicapometria. Ela volta no tempo, agora volta de novo. Você entendeu? Entendi. Como é que você está se sentindo? Seguro. Então dá minha mão e tal. Daqui para frente você não precisa mais. Eu não preciso mais de você. Eu não preciso mais da tua companhia. Fique bem. Daqui para frente eu vou seguir. Eu vou acionar outras necessidades minhas. Assim por diante. É isso que a gente faz. Só que a gente faz com a gente mesmo. No trabalho de psicapometria, nós fazemos isso através do médium. Eu estou aqui, o assistido está aqui, é tipo constelação sistêmica, né? O assistido está aqui, mas todo o campo psíquico dele está aqui, né? Então tudo que está incomodando ele está com ele.
O que o médium faz? O médium ele é uma antena. O médium está ali, ele capta um desses elementos do campo psíquico com o qual ele tem mais afinidade, que está na mesma, mais facilidade de entrar naquela frequência. Ela entra naquela frequência e ele traz todo esse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo energético. Energia é informação. Todas essas informações são convertidas na antena do médium num enredo. E aí surge o enredo. Surge o enredo e você vai tratar o enredo. Você vai tratar o enredo de que forma? Você vai tirar a importância daquele evento. O evento incomoda porque ele tem importância. Tudo que tem importância, gente, incomoda. A gente tem que tirar a importância de tudo. Então vamos tirar a importância desse evento. Tirou a importância desse evento, esse evento se transformou num passeio de carro, numa rua que você entrou. Tem o mesmo significado que isso? Pronto, a pessoa está curada. Isso é cura. Paulo, outro dia eu tive um insight baseado nessas coisas da apometria que a gente está passando lá, e eu comecei a pensar nisso, né? Falei, bom, deixa eu identificar esses eus, essas personalidades que não são bacanas, que me incomodam em determinado momento. Eu fiquei impressionada. Você começa a listar e você vai lá. Ah, tem segura, tem não sei o que, tem implicante, tem ciumento, não sei o que. Eu só dei o primeiro passo, né? E aí, com isso hoje dá para começar a tratar cada uma delas, mas eu fiquei impressionada com o tanto de eus que você assume em determinados momentos assim, que faz mal, né? Que eu não posso falar uma coisa? Você vai ser uma futura professora no nosso instituto. Uma que você tem recursos para isso, outra que você está tendo experiência, outra que você é uma pessoa muito lúcida, e você consegue, assim, esse entendimento que você está fazendo, até de classificar essas coisas, isso é absolutamente didático. Isso tem que ser compartilhado. Está entendendo? E eu não tenho isso. Eu sou uma pessoa muito eu mesmo. Eu tenho dificuldade de me organizar. Então eu vou muito da alma, assim, tá? Vomitando as coisas. É um defeito meu. Coloco muita emoção. Mas isso é legal. Isso a gente precisa. Isso é uma coisa que a gente precisa. Entendeu? Olha como eu estou bem. Hã? Olha como eu estou bem. Faz a lição de casa. Mas ali foi uma surra de espada de São Jorge que nós demos. Não tinha jeito. O que é difícil é a gente assumir, né? Gente, vamos encerrar que a Celinha tem mais uns avisos para dar. Muito obrigado, valeu.